Em tempos chamou-se Chãs de Ouro ou Casal do Ouro. A 27 de agosto de 1907 torna-se independente e é desanexada da freguesia Cartacho. Assim o exigiu o aumento populacional, que ultrapassava os 2.200 habitantes, e a sua riqueza agrícola. Em 1909 foi-lhe fixado o nome de Vila Xandorique. A então aldeia é hoje vila e está situada no concelho do Cartacho, a cerca de 12 km da capital do distrito de Santarém. Tem uma área de cerca de 33 km² e conta com mais de 2.700 habitantes. A 3 de abril de 1932, bem no centro da vila, junto à Igreja Matriz, é inaugurado pelos militares um imponente monumento alusivo à Batalha de Ourique, ficando assim consagrada esta localidade como mais uma hipótese de ali ter ocorrido a batalha em que Dom Afonso Henriques assumiria o título de primeiro rei de Portugal. O monumento destinado a comemorar a batalha ganha por Dom Afonso Henriques sobre as tropas muçulmanas de Esmar, governador de Santarém, com a sua vitória alada, ergue-se assim em Vila Xandorique há 90 anos. E para que tal acontecesse aqui, em terras ribatejanas, em muito contribuiu a tese do general vitoriano José César de que esta batalha se dera nos terrenos de Chãs de Ourique e da sua influência junto do regime da época e do Presidente da República, General Oscar Carmona. E também a amizade que ligava o primeiro-ministro João Franco ao abastado proprietário rural Francisco Jacinto Nogueira, topónimo da praça onde está erigido o monumento. O general vitoriano José César, que era do Cartacho, era general e era historiador militar. E, portanto, ele era um dos defensores que foi aqui no Concelho do Cartacho. Ele tem teses sobre isso. O general nasceu em 1860, no Cartacho, no Largo da Igreja. O pai era barbeiro de Torres Novas e a mãe era do Cartacho. E depois fez uma carreira militar bastante intensa. Em 26 passa a general, portanto é quando é nomeado general. E, portanto, por outro lado, ele foi uma das pessoas que apoiou o golpe militar de 28 de maio de 1926. Portanto, ele era uma pessoa que tinha influência no regime da altura. Foi, de facto, o vitoriano José César, e a partir da tese dele, ele estava muito envolvido nos estudos de História Militar, veio a ser presidente na altura em que se reformou, em 1930, passou a ser presidente da Comissão de História Militar. Foi uma pessoa que tinha influência no regime, foi um dos generais que apoiou o golpe militar, era historiador militar, era uma pessoa influente, era do Concelho do Cartacho e, portanto, teve peso político para impor aqui esse monumento. E um dos objetivos era, de facto, localizarem campos de batalha. Portanto, isto está dentro de um rol de objetivos de historiadores militares que dentro da documentação que têm e da capacidade que têm de conhecer localmente, portanto, in loco, o terreno, o território e as lógicas de atravessamento dos exércitos e através dos relatos que conseguem ter, algum tipo de relatos, ou até por comparação com outras batalhas e com os meios que havia na época de cada uma dessas batalhas, conseguem ir definindo possibilidades para a ocorrência para a ocorrência das batalhas e para a localização dessas batalhas. É aí que ele fundamenta a tese dele, que foi aqui, depois desse estudo e dessa abordagem que ele fez. Exatamente, portanto, o general vitoriano José César vai definir as Chãs de Ourique num território que se estende entre Vila Chã de Ourique, portanto, isto segundo o mapa que está no seu trabalho, entre Vila Chã de Ourique e o atual nó da autoestrada, e que junto de Vila Chã, numa dessas extremidades desse território, temos o chamado Vale dos Ossos, porque conta a tradição oral que foram encontradas ossadas e que também conta a tradição oral que foram depositadas algumas dessas ossadas aqui na estátua junto com o alto
do lançamento da primeira pedra. A 3 de abril de 1932 foi inaugurado o monumento comemorativo da Batalha de Ourique na Praça Francisco Jacinto Nogueira, em Vila Chã de Ourique, contando com a presença do Presidente da República, General Óscar Carmona, que se fez acompanhar pelos ministros do Governo, por alguns generais do Exército, pelo Governador Civil de Santarém, pelo escultor António da Costa e o arquiteto Abel Pascoal, autores do monumento. Ainda segundo o auto, a primeira pedra do monumento foi assente a 7 de agosto de 1927 pelo então Ministro do Interior, Coronel Adriano da Costa Macedo, estando ainda presentes o Coronel João Luís Carrilho, representando o Ministro da Guerra, Abílio Valdez de Passos e Sousa, entre outras entidades oficiais. E, portanto, o Poder Central esteve envolvido. Isto não foi uma iniciativa meramente local de se querer construir um monumento. Por outro lado, mobilizou-se a população. Eu posso imaginar que muitas das pessoas ficaram empolgadas com a ideia do nacionalismo. Também repare, estávamos com o golpe militar, o nacionalismo e o patriotismo, nomeadamente o nacionalismo, vieram ao de cima. E havia condições políticas propícias para se criar aqui esse monumento e isso empolgou a população, porque grande parte dos dinheiros conseguidos foram com subscrições, com o apoio da população, com donativos. Havia uma tradição de, no lançamento da primeira pedra de alguns monumentos, ser enterrado numa caixa de ferro, num cofre de ferro, por baixo da pedra, o auto. Inauguração, como se fosse uma espécie de uma célula que ficasse para o futuro. E isso foi feito aqui. De facto, portanto, lá de baixo há de estar uma caixa de ferro ou um vestígio dela com o auto. E os autos, tanto o auto que foram feitos para o lançamento da primeira pedra e da inauguração, portanto, que foram feitos em triplicado, um ficou na Torre do Tombo, outro na posse da Comissão de História Militar e outro na Câmara Municipal do Cartaz. O monumento é constituído por um pedestal sobre o qual está em bronze a Estátua da Pátria e nas 4 faces do mesmo pedestal e em pedra as estátuas de Dom Afonso Henriques, de Gonçalo Mendes da Maia, o Lidador, de Dom Fernando Mendes de Bragança, o Bravo, e de Garcia Mendes de Sousa, o alferes-mor de Dom Afonso Henriques. No primeiro e segundo envasamento estão colocados em cada canto os escudos das cidades de Braga, Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Lisboa, Évora e Faro, representando as 8 províncias do continente. Estátua, assim como todos os bronzes artísticos, foram fundidos na fábrica de material de guerra de Braço de Prata. Por conta dos fundos da Comissão, lê-se no auto de inauguração do monumento. A figura feminina é a pátria, mas é a vitória da pátria. Portanto, é uma personificação de um valor ou de um conceito. E foi inspirada, como grande parte das estátuas, na vitória de Samotrace, que foi encontrada num território que é a atual Turquia, mas que é uma estátua de cultura grega, que está hoje no Louvre, e que de facto inspirou a partir do século XIX muitas estátuas femininas aladas, portanto aladas
significa que tem asas, não é? E que tem a ver com a vitória e com a ideia de liberdade. Não é completamente uma estátua de transição entre o clássico e o moderno. Portanto, é uma estátua que, no seu essencial, é uma estátua ainda clássica. Uma estátua de bronze, assente num grande pedestal de pedra, em que o pedestal é constituído por uma base e um plinto, e na base sentam-se 4 cavaleiros. O que é depois moderno é a capacidade de despojamento da base, portanto, do pedestal, relativamente até às estátuas que se estavam a fazer ainda nesse tempo, nos anos 20, portanto, porque temos aqui um projeto dos anos 20, apesar dela ser inaugurada em 32, é um projeto dos anos 20, e de facto a modernidade nasce nos anos 20, ou melhor, não nasce nos anos 20, mas afirma-se em termos de obra e no nosso país, sobretudo nos anos 20. E isto porquê? Porque estamos a falar de uma época de transição em que ainda se estão a fazer estátuas neobarrocas e neomanuelinas, como por exemplo a estátua do Marquês de Pombal, que é inaugurada em 35, ainda é uma estátua neobarroca. E de facto os anos 20 até 30 são ainda uma época de grande coexistência de diversos estilos e gostos. Nós aqui nesta estátua temos realmente já uma afirmação do modernismo e é interessante comparar este Dom Afonso Henriques, por exemplo, com o Dom Afonso Henriques, o Dom Afonso Henriques que serviu de referência. O Dom Afonso Henriques que serviu de referência foi o de Guimarães. Portanto, uma estátua da autoria de Soares dos Reis, de finais do século XIX, em que o Dom Afonso Henriques já tem traje de guerreiro medieval da época. E é uma forma completamente diferente de representar o rei, porque até ao século XVIII, os guerreiros medievais, e em particular o Dom Afonso Henriques, era representado como um guerreiro romano, de couraça, toga e couraça, não é? E elmo à romana. E a partir do século XIX, sobretudo com o tipo de estudos históricos que houve e a preocupação no rigor histórico e também por influência do positivismo, portanto da importância do primado do documento, seja o documento iconográfico, seja o documento escrito, portanto a descrição, a comparação entre fontes visuais, permitiu um maior rigor histórico e permitiu que se começasse a fazer estátuas, portanto, dentro da estatuária histórica, ou da chamada pintura histórica, que era uma das disciplinas das belas artes, a ter rigor histórico. E, portanto, os artistas eram incentivados a irem às bibliotecas, consultar livros e neste caso, quase certeza que os artistas, os autores, consultaram as obras do Racinet e do Quicherat sobre a história do traje em França, no caso do Quicherat, e a história do traje no geral, com muitas obras publicadas pelo Racinet. E a principal distinção, portanto, para além do Dom Afonso Henriques estar alinhado na frente da estátua, não é? E juntamente com a pátria, com a vitória da pátria, que está representada por cima, e portanto realmente a chamada loriga ou cambuz, que era um fato sobretudo feito de couro entrelaçado, muito apertado, que dificultava ou quase impossibilitava que uma espada ou qualquer objeto afiado penetrasse com facilidade, não é? E que ainda levava um revestimento metálico. Eram peças de traje muito pesadas. Eram muito pesadas e muito quentes. A base é talvez a parte mais moderna, porque a base é tipicamente arte déco. Portanto, aqueles côncavos reduzidos a toda a volta da base, é uma característica muito da arte déco, muito dos anos 20.
António da Costa nasceu em Lisboa, na Rua dos Correieiros. Era filho de um caixeiro, portanto, de um homem que trabalhava na Baixa, no comércio da Baixa. Vai fazer o curso de escultura nas Belas Artes, portanto, está muito próximo da Escola de Belas Artes de Lisboa. E, portanto, é contemporâneo do Abel Pascoal. Portanto, o António da Costa é um escultor que, a partir da exposição do mundo português, em 1940, perde-se o rastro, porque ele vai para as Américas. Ele vive no México, vive nos Estados Unidos e acaba por falecer no estado de Nova Iorque. Mas, portanto, o António da Costa faz algumas obras importantes. Faz a escultura de Nossa Senhora de Fátima para a Igreja de Fátima, que foi uma igreja importantíssima para o modernismo, portanto, na introdução do modernismo. E nós aqui, nesta estátua, temos alguma coisa de síntese, de passagem entre a tradição e o moderno. Nós só sabemos que o arquiteto Abel Pascoal participou nesta estátua porque temos duas fontes de informação. Uma é o auto de inauguração e a outra é a assinatura dele na base, portanto, no pedestal da estátua. O Abel Pascoal consegue ser um arquiteto, um autor ainda mais desconhecido que o António da Costa, porque o Abel Pascoal forma-se em 27, faz um estágio de 2 anos com o arquiteto Cristino da Silva, que era um arquiteto muito importante da geração dele, sobretudo com obra em Lisboa, não só, mas sobretudo com obra em Lisboa, e professor da Escola de Belas Artes, veio a ser professor. No início deste ano, iniciaram-se as obras de requalificação da Praça Francisco Jacinto Nogueira, em Vila Xandorique. Colocaram-se marcos de proteção em pedra a delimitar o espaço, placas informativas, substituíram-se as árvores e todo o monumento foi limpo e arranjado. Esta era uma obra já há muito planeada pela Junta de Freguesia de Vila Xandorique. Também teve a ver com os 90 anos, com a celebração dos 90 anos da estátua. Já tínhamos começado o ano passado a recuperar o largo e culminámos com a recuperação do próprio monumento. Portanto, este monumento ainda não está registado como monumento nacional, mas esse é um dos vossos objetivos, é conseguir efetivar este registro, não é? Efetivar o registro, sim. Sabemos que este registro, portanto, o monumento nunca foi registado. Este monumento a nível nacional não existe, existe para nós, é o nosso coração que está aqui, mas a nível histórico nacional não existe, não tem registro em lado nenhum. E é isso que nós queremos fazer. Acho que já é tempo deste monumento estar no Registro Nacional de Monumentos e ser reconhecido como tal. Não há muitas obras deste calibre e ainda por cima a comemorar a Batalha de Ourique não há mesmo algo parecido a nível nacional. Eu já corri algumas, já fui desde Leiria até Ourique, Castro Verde e não vejo nada parecido com isso. Portanto, acho que nós temos que fazer mais alguma coisa pelo nosso coração, que eu costumo falar assim, mas pelo nosso monumento. E esse fazer mais alguma coisa quer dizer, de alguma forma, também envolver o município? Sim, aliás, desde o princípio, tanto na outra conjuntura como agora, foi sempre a nossa intenção que o município se envolvesse na nossa comemoração, que ao fim e ao cabo isto é uma comemoração não só da freguesia de Vila Xandorique, mas também do Concelho do Cartaz, no qual estamos inseridos. Portanto, acho que já é a altura do próprio município se envolver não só no monumento que aqui está, mas também na afirmação da Batalha de Ourique. Acho que já é a altura de haver mais envolvimento e tanto do município como de todas as freguesias, porque ao fim e ao cabo todas as freguesias estão ligadas a esta história, não é? Portanto, julgo que já é tempo do município também de participar mais
nesta comemoração e na afirmação da própria batalha.